Hoje eu quero falar sobre carteira de inovação 2.0. O que significa isso? Carteira de inovação. Antigamente não se falava nisso. Por quê? A gente vivia uma sociedade, apesar do crescimento populacional, apesar da globalização, nós vivíamos uma sociedade muito mais estável do que a sociedade atual. A sociedade atual ela tem uma conjuntura cognitiva importante, que é a chegada da internet, que descontrola as ideias, né? Permite um surto de inovação e a gente começa um movimento muito grande, né, de aceleração da inovação, porque a gente aumenta a velocidade da circulação de ideias, você reduz o custo da circulação de ideias e a partir daí você começa a gerar um surto de inovação. Então, a velocidade de inovação, se a gente pudesse fazer uma medição, né, da velocidade de inovação da ideia para uma startup e para a geração de valor, você encurtou muito. É só você ver o caso assim, de empresas como o Google, por exemplo, né, na área de mídia, né, ou no caso da música, você vê lá o Napster, depois da chegada do iTunes, quer dizer, então tudo isso acelerou muito, de forma muito radical, de uma ideia de alguém, da produção, do início dessa produção e da ocupação de espaços no mercado. Então, isso em vários setores, né, surgimento de novas tecnologias e faz com que as organizações, que eram organizações mais conservadoras, tenham que trabalhar com uma velocidade maior de mudança. Então, a ideia de uma carteira de inovação é uma ideia que a gente tem que começar a incorporar. Eu gosto muito de um artigo que saiu na Harvard Business Review ano passado, que fala sobre carteira de inovação, que divide a inovação em 3 pedaços, né, em 3 ações distintas. A primeira ação é a ação que você vai fazer, 70% você vai dedicar o seu esforço para melhorar o que já existe, ações incrementais. A segunda são ações incrementais que, se você vai dedicar aí 20%, são ações incrementais que você vai fazer, mas essas ações incrementais já são um pouco mais sofisticadas, você vai fazer diferente uma coisa que você já faz. Então não é uma melhoria, você está indo de carro, agora você vai de moto, você já está indo para o mesmo lugar, mas você vai de moto. Então é uma mudança, né, que é incremental, porque você não muda a filosofia, mas você muda a maneira que você está trabalhando. E a terceira, que eles sugerem que você tem que dedicar 10%, é você criar um modelo completamente novo, você partir para uma coisa completamente nova, que várias organizações estão fazendo, criando aceleradoras de negócio, inclusive criando startups, para que você possa lançar ideias novas no mercado, para que você possa criar coisas novas e que você possa, então, competir com essas organizações novas, nativas, que estão surgindo por aí. Então, pegando esses 10%, na análise cognitiva que a gente está fazendo, a gente está vendo que a gente está mudando de uma gestão da espécie, né, baseada no modelo piramidal, e um modelo que é fortemente baseado na escrita, no oral, e a gente entrando num outro modelo, que é o modelo que a gente vai começar a usar, né, a comunicação química, um modelo de troca de confiança, de estrelas, de curtidas, tal, que é o que as redes sociais, as mídias sociais estão nos trazendo. Então, qual é a ideia? A ideia é que nessa carteira de inovação 2.0, a gente vai criar uma startup, vai criar um laboratório de inovação, um espaço separado para experimentar essa nova cultura dentro da organização, para que ela não fique tão distante da prática da organização. Então a organização ela continua estruturada do mesmo jeito, ela continua com os mesmos processos, e não como a gente está fazendo hoje, implantando redes sociais dentro do modelo atual. A gente separa uma área específica para lidar com essa nova cultura, para experimentar essa nova cultura, e dentro da visão que a gente está tendo, essa nova cultura, essa nova modelo de gestão vai ser hegemônico, e aí esse pequeno núcleo ele vai crescendo e vai incorporando os problemas da antiga organização que trabalha no outro modelo. Essa é a forma que eu encontrei, que a gente tem estudado, a mais barata, né, a mais eficaz, né, e que tem tido melhores resultados por aí. Bom, é isso. Se você gostou, siga o canal, curta o vídeo, comente, pergunte. Muito obrigado.